Paz, amados, Deus vos abençoe poderosamente. Eu tô de volta com as lives, numa correria louca, mas de volta. Portanto, seja muito bem-vindo nesse momento de partilha. Nós vamos falar de adiamentos, vamos falar do mundo espiritual, do mundo natural e do emocional, e a gente vai juntar tudo num pacote só. Portanto, prepare seu coração para mais essa partilha, que com certeza será edificante. Eu estava com saudade de vocês e espero que vocês também estejam com saudade de mim. E aí a gente vai para essa partilha maravilhosa. Eu quero começar fazendo uma pergunta para quem está chegando aqui na live. Você tem costume de adiar as coisas? Você tem costume de deixar para depois? Deixar para depois. Ah, depois eu faço. Ah, preciso tomar uma decisão. Depois eu tomo. Agora não está no momento certo. Amanhã eu começo. Como é que é a sua questão com adiamentos? É importante a gente falar sobre isso, né? Chega de adiar tudo. E eu vou te contar como isso funciona no mundo espiritual. É muito importante a gente poder falar sobre isso, porque muitas vezes a gente está achando que é uma coisa que está atrapalhando a nossa vida, de repente não é. A gente começa a entender os processos a partir das verdades estabelecidas pelo céu na nossa vida e na nossa história. Olha, quando a gente é revestido do poder do alto, a gente tem uma força diferente. Quando a gente é revestido do poder do alto, a gente tem uma força diferente. É tudo diferente. E a gente precisa saber utilizar a força do poder de Deus na nossa vida, na nossa história. Eu vou colocar aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu fixar o comentário da Larissa. A Larissa falou, aqui o tema é chega de adiar tudo. Olha só, primeira coisa que nós precisamos fazer na nossa vida, primeira coisa, reconhecer. Reconhecer onde a gente está errando, onde a gente está falhando, reconhecer. Quem não consegue reconhecer nada é uma topeira. Então eu preciso reconhecer onde é que o meu processo de adiamento começa. É uma falha minha. Onde eu estou falhando? Então eu preciso entender. Porque senão a gente começa a atrasar a nossa vida. E esse atraso, vou ser sincero para você, é muito difícil recuperar. Você vai viver outras coisas, mas recuperar um processo que você mesmo atrasou, muito complicado. Muito complicado. Então, a primeira coisa é reconhecer. Reconhecer onde você está falhando, onde há um erro, onde há um orgulho, onde há uma vaidade, onde há um mimimi, onde há qualquer coisa. Reconhecer mesmo, de verdade. Nós somos muito bons, muitas vezes, para olhar para o outro e a gente não consegue olhar para a gente. E eu falo isso com muita tranquilidade. Porque olhar para mim, olhar para minha vida, tem feito tanta diferença. Ah, e você está esperando que as pessoas vejam o seu processo? Sinceramente, eu estou me lascando para pessoas. O meu processo é entre eu e Deus. E todas as vezes que eu vou fluindo no processo que eu tenho que fluir, Deus vai fazendo o que Ele tem que fazer. Chega de adiar tudo. Eu sou negligente muitas vezes no cuidado com os meus exames médicos, as minhas consultas. Estou falando eu, Alessandra. E aí, reconhecendo isso, eu falei, peraí, eu não posso adiar um cuidado com a minha saúde. Mesmo que seja em detrimento de outra coisa, não interessa. Não interessa. Interessa que eu tenho que assumir aquilo que é a minha responsabilidade. Então, faça o que tem que ser feito. Parar de adiar é fazer o que tem que ser feito e acabou. Faça o que tem que ser feito. Se é externo, faça. Se é interno, corrija. E corrija hoje. Todo o processo de adiamento é quase que irrecuperável. Você adia coisas, lá na frente eu dou um jeito, não dá jeito. Você vai viver outras realidades. Mas quando nós vamos adiando até o nosso processo de crescimento e maturidade, é muito difícil. É muito difícil. Então o que eu preciso falar com Deus? Senhor,
me ajude a edificar a minha vida em bases sólidas, pois eu sou uma pessoa escolhida por ti. É uma oração, todos os dias, Senhor, me ajude a edificar a minha vida em bases sólidas, bases concretas. Porque eu fui escolhida, eu sou uma pessoa escolhida por ti. Me ajuda. Onde está vendo essas falhas, esses gargalhos? Onde, Senhor? Porque mais uma vez eu bato na mesma tecla. Uma vida de oração que não se transforma em ação é hipocrisia. Hipocrisia para quê? Eu preciso, Senhor. Eu preciso, Senhor, fazer aquilo que tem que ser feito. Ah, mas eu adiei em detrimento de outra coisa. Não interessa, gente. Se programe, se organize. Eu falando comigo mesmo com os meus exames na mão. Vai lá fazer logo essa porcaria desses exames, Alessandra. Chega. Chega. Vai lá fazer. O Senhor, Ele quer que eu e você assumamos a responsabilidade. Gente, o que está acontecendo aí que alguém está falando que eu sou falsa cristã? Eu vi. E aí eu pergunto, né, o que uma pessoa que está me chamando de falsa está fazendo aqui? Vocês não preocupam com isso, não. Porque na realidade, falsa não sou eu, falsa é quem está aqui me escutando e que está me chamando de falsa. Ah, vai, para. Ah, me ajuda, né? Fala sério. Vamos lá. Vamos continuar? Porque o mais importante é isso, né? É a gente continuar. Vai entendendo como é que são as coisas? Aí eu não adiei o processo. O bloqueio está garantido com sucesso. O bloqueio está garantido com sucesso. Então vamos lá. Senhor, me ajude a edificar minha vida em bases sólidas, pois eu sou uma pessoa escolhida por ti. Eu sou uma pessoa escolhida por ti. Eu tenho a sua força. Eu tenho a sua força, Senhor. Sua força está em mim. E isso é o mais importante. Quando nós entendemos o que precisa ser feito, a gente já faz. A gente faz porque é necessário fazer. E você precisa lutar contra o que está acontecendo em 3 âmbitos. O primeiro, no âmbito espiritual, ok? O segundo, no âmbito emocional. E o terceiro, no âmbito natural. Se eu não consigo lutar nessas 3 esferas, eu não consigo fluir. Então, o que acontece? Primeiro, eu vou lutar no âmbito espiritual. Eu vou buscar força de Deus, eu vou buscar coragem de Deus, eu vou buscar sabedoria e inteligência. Depois, eu preciso lutar no âmbito emocional. Se o meu âmbito emocional não está alinhado, se as minhas emoções não estão alinhadas, se eu não consigo ter controle das coisas, se eu não consigo pensar, raciocinar acerca do que está à minha volta, do que está acontecendo, do que estão me falando, as coisas vão ficar complicadas. Depois eu preciso lutar no âmbito natural. Porque o meu emocional e o meu espiritual alinhados, gente, na Terra aí a gente consegue qualquer coisa. Na Terra a gente consegue qualquer coisa. Qualquer coisa. Então grava isso. Eu luto nos 3 âmbitos. Espiritual, emocional e natural. E por quê? Porque quando eu vou adiando as coisas, é porque uma dessas esferas está complicada. Ou quase todas, né? Eu vou adiando. Primeiro, no mundo espiritual, eu busco fortaleza, eu busco sabedoria, eu busco entendimento, eu busco a disciplina de Deus. Eu vou buscando. As minhas orações vão trazendo conforto para o meu coração. As minhas orações, elas vão alimentando o meu interior. Onde não havia força, passa a ter força. Onde não havia discernimento, passa a ter discernimento. Vai entendendo o que eu estou te dizendo. Onde não havia coragem, eu passo a ter coragem. Eu vou buscar isso de Deus. Porque existem coisas que só Deus pode nos dar.
E a coragem vem do Senhor, a sabedoria vem do Senhor. A força que nós precisamos vem do Senhor. Tudo isso vem dele. Depois eu vou para o âmbito emocional. O meu âmbito emocional. Senhor, eu preciso que as minhas emoções estejam alinhadas. O que me faz perder no emocional? O meu emocional está tão abalado que eu não consigo fazer nada. Eu estou com o emocional a ponto de surtar. Eu preciso desse equilíbrio. Se há uma necessidade de buscar esse equilíbrio, Senhor, com um terapeuta, com um psicólogo, eu vou buscar. Qual que é o problema? Eu vou buscar. E vou buscar uma pessoa, um profissional competente, alguém que vai me ajudar, alguém que vai me auxiliar, de preferência com bases sólidas cristãs, porque para mim, é muito importante que um profissional da saúde emocional, mental, psíquica, tenha diretrizes cristãs verdadeiras. Para mim é importante, porque os meus princípios e valores estão resguardados. E eu não abro mão de princípios nem de valores. Então, quando alguém chega falando para mim alguma coisa que já é contrária ao que eu creio, para mim não serve. É muito importante. Aí depois que eu passo por esse processo todo emocional, eu já venho para um processo natural. Qual é a ação que eu preciso ter? Quais são as realidades, né, que me cercam ainda, que me paralisam? Eu vou reconhecendo. É um combo, gente. É um combo. E aí a gente vai entendendo por que nós adiamos tanto. E a gente começa a dizer que a nossa vida tá travada. A gente começa a dizer que as coisas não dão certo, que o demônio tá fazendo um monte de coisa, o demônio tá olhando para você e falando, eu fiz nada não. Que estão com inveja de você, que é uma maldição hereditária. Quando você entende a força de Deus sobre a sua vida e sobre a sua história, todas as outras coisas passam a ser muito pequenas. Ah, Alessandra, e se alguém me desejar muito mal? O problema é dessa pessoa. O problema é dessa pessoa. Ela me deseja mal. O problema é dela, ela que lute. Ela que lute. Eu não vou ficar preocupado. Ah, porque na minha família tem maldição, tem isso e aquilo. Tá, e daí? Eu confio em Deus e quando eu confio, eu coloco tudo que me possui diante de Deus. Tudo tudo que é meu, eu coloco diante de Deus. Se tiver alguma coisa no mundo espiritual, vai ser quebrado. Nós precisamos ter essa fé, essa coragem. Aí a gente vai parar de dar desculpa para os nossos adiamentos. Por que você não fez o que tinha que ter sido feito? Porque você não quis. Porque o medo te paralisou. Medo, gente, o medo excessivo, ele é pior do que a morte. Ah, todo mundo tem medo. Obviamente, nós temos medo. A gente tem medo. Você acha que é fácil, às vezes, enfrentar certas coisas? Não é fácil, não. Não é fácil, não. Às vezes, o nó tá aqui na garganta. Às vezes, a gente se sente pequeno. Às vezes a gente olha para o contexto geral que nos cerca e a gente fala assim, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Mas uma coisa eu aprendi com Deus, eu aprendi com o Senhor. Faça o que tem que ser feito. Vá e faça. Mas o medo excessivo, todas as pessoas que possuem medo excessivo, ou é alguma coisa patológica que tem que ser tratado, com um bom profissional, ou você se utiliza dessa artimanha do medo para ficar confortável e não fazer nada. E isso, gente, é diabólico. Nós necessitamos tomar posicionamento com Deus. Às vezes eu fico pensando assim, meu Deus do céu, até quando nós agiremos dessa forma que agimos? Não é fácil, não é fácil. Tem coisas que são dificílimas. Tem coisas que nós vamos com as pernas tremendo, com o coração acelerado, mas nós precisamos ir.
Porque ninguém fará por nós o que a gente tem que fazer, não tem jeito. Ai, que maravilha seria se no dia da sua prova, do exame de direção, uma pessoa, seu pai, pudesse ir lá e fazer a prova para você. Meu Deus, que alegria seria. Nossa, que maravilha seria se no dia de pegar um resultado de um exame, cujo você já tem uma suspeita de CA, você chegasse e o médico dissesse assim, não se preocupe, alguém vai passar por esse processo no seu lugar. Uau! Uau! Mas é assim que acontece? Que perfeito seria se a sua prima, a sua irmã virassem para você, ou seu tio, ou seu irmão virassem para você e dissessem assim, sei que você está com problemas familiares. A partir de hoje, durante 30 dias, eu assumo as rédeas na sua casa e você pode ficar lá na minha casa, que é tudo em paz. Pode deixar que eu vou lá resolver. Seria perfeito, mas essa vida ela não existe. Essa vida não existe. Ninguém vai fazer por nós o que a gente tem que fazer. Então vai lá. Ah, Alessandra, fui reprovada 7 vezes no exame de direção. Que se lasque, então vai na 8ª. Que se dane, vai lá de novo. Ah, porque eu tô com medo de ser mandado embora. Medo de ser mandado embora? Se você for mandado embora, você tem 2 braços, 2 pernas, cabeça para pensar, coragem para ir fazer. Vem de bala no sinal. Ah, é a lei, credo? É isso mesmo, faz algo diferente. Agora, o que não dá é pra gente ficar com essa desculpa, e nós vamos adiando, a gente adia tudo, adia a leitura de um livro, adia um momento de oração mais profunda, adia um jejum, adia a renúncia, a gente não quer cortar laços com pecado, a gente não quer fazer nada. A gente quer simplesmente que a vida vá fluindo e a gente paralisado. Pelo amor de Deus. Seria muito mais fácil se alguém pudesse viver o nosso processo. Ah, eu tenho que fazer uma cirurgia para retirar um pulmão. Ah, eu tenho que fazer uma cirurgia para retirar um nódulo no cérebro. Não preocupa não. Eu mando alguém no seu lugar, farei a cirurgia, assim que acabar, a cura em você acontecerá. Ah, seria maravilhoso. Ah, seria perfeito, gente. Que isso? Seria perfeito. Mas nós precisamos o quê? Faça o que tem que ser feito. E pronto, acabou. Faz o que tem que ser feito. Ah, tem o seu trabalho da faculdade? Senta bumbumzinho na cadeira, vai ler as biografias, vai fazer o seu trabalho. E não usa Google para fazer o seu trabalho, nem chat GPT. Porque na hora que você for colocar em prática o seu lado profissional, você tem que ter conhecimento entranhado nas veias, né? Assume lá o que tem que fazer. Ai, minha vida não muda, as coisas dão errado. Sério, sério. Sua vida não muda porque você não muda. Se tem que cortar a amizade, corta hoje. Aquele amigo, aquela amiga tá te levando para um caminho, corta hoje. Ninguém avança com peso morto colado em você. Sua vida não anda porque eu odeio meu pai. Meu pai fez o que eu... Nossa, minha mãe... Tá, você não precisa nem conviver com eles. Talvez a coisa foi tão grave que você não vai dar conta de conviver. Mas perdoe, não adia o processo de perdão, não. Quem adia processo de perdão vive numa profunda decomposição existencial. A minha vida é toda pautada no que o outro fez comigo. E às vezes foi muito triste. E às vezes foi algo gravíssimo. Mas eu não perdoo porque o outro merece. Eu perdoo porque eu não quero viver aquela situação. A gente vai adiando tudo. Ah, porque tem que limpar a minha cozinha. Então separa um dia para limpar a cozinha.
Eu estou passeando em várias realidades. Realidades da vida real, gente. Realidades da vida real. Pega o Veja, o detergente, a sua vassoura, seu rodo. Vai lavar o que tem que lavar, vai organizar o que tem que organizar. Ah, o seu quintal tem um matinho crescendo ali? Arranca esse matinho, porque daqui a pouco vira matagal. Não adie, gente. E aí parece uma coisa assim, ó, pelo amor de Deus, faz o que tem que ser feito. Faz o que tem que ser feito, toma a decisão. É sempre na segunda-feira. Amanhã eu faço, depois eu faço. Ai, não vou falar sobre isso com ela, não. Ai, eu não vou. A pessoa tá te pedindo um dinheiro emprestado. Você não tem? Ou você não quer emprestar? Não adie o momento do não. Não, não posso nesse momento. Nós vamos entender quem gosta de nós, ou pelo menos nos respeita, quando não chegar até essa pessoa. E a nossa pessoa permanecer intacta diante daquela que recebeu o não dos nossos lábios. Aí a gente entende quem gosta realmente de nós. Não dá para adiar mais processo. Não tem como. E aí nós vamos vivendo esse cristianismo tão estranho. Porque em todo o tempo que eu olho para Jesus, Ele me dá tanta força. Eu não consigo imaginar um Jesus fraco. No sentido de que, agora eu não vou fazer, não vou passar por aqui. Ah, não, tem ventania. Ixi, tem um encapetado ali, eu não vou lá não. Nem esse povo todo aí com fome, vou não. Ele vai e faz o milagre da multiplicação. Pega a história. A gente necessita pegar aquilo que a gente leu desde a nossa catequese e trazer para um contexto mais humano, mais íntimo da nossa vida real. Porque é assim que a gente vira gente. É assim que a gente cresce. É assim. Não adia o processo de crescer internamente, porque senão qualquer coisa vai te abalar. Olha o que a mulher entrou aqui falando na live. Mulher ou homem, seja lá o que for, porque, né, a gente não sabe. Falou, você é uma falsa cristã. Se eu não tenho convicção de quem eu sou em Deus, eu ia falar, meu Deus, ela tá me chamando de falsa na frente de todo mundo. Ah, vá catar coquinho no deserto do Saara. Quem és tu, Tatu, para falar da minha intimidade com Deus? Vá tomar banho na soda cáustica. Você tem que ter, sabe, o processo de se conhecer. E nós vamos adiando, a gente vai adiando, a gente não quer resolver. Olha, eu tô com um problema sério com meu filho lá em casa e você quer que quem vai resolver o problema com seu filho? Meu filho tá dando muito problema. E você quer que quem vai lá na sua casa resolver o problema com seu filho, com a sua filha, com a sua esposa, com seu marido, com seu papagaio, com seu periquito? Você quer quem? Necessito de um conhecimento que cresça em bases sólidas. Eu gosto muito de um versículo que está em 2 Pedro 3,18. 2 Pedro 3,18 diz assim: antes, procurai crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando eu olho para a pessoa de Jesus, você acha que eu fico lá assim, oh, Jesus exuberante? Eu já sei quem ele é. Eu já sei quem ele é. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Eu já tô cansado de saber quem ele é. Mas eu olho as atitudes dele. E eu peço a ele que as atitudes dele instruam as minhas atitudes. Presta atenção nas bodas de Caná. Olha o que aconteceu nas bodas de Caná. O vinho acabou. O vinho acabou.
Maria, a mãe de Jesus, e minha, que eu amo muito, vai até ele falar. Ele falou, ainda não é minha hora, meu Deus do céu, confusão, ai, será que eu... Não, meu Deus. Ela olha para ele com toda a sabedoria, deve ter pensado assim, vai, logo faz o que você tem que fazer. E ele fez o primeiro milagre dele. Imagina se ele tivesse adiado, nós não estaríamos lendo esse fato nas Sagradas Escrituras. Nós não estaríamos... Vai entendendo o processo. Vai entendendo. Que é muito lindo. Jesus, vem aqui, Jesus me dá a luz, Jesus faz, ok, mas e você vai fazer o quê? Aí a gente passa uma vida sem os resultados que a gente gostaria, porque todos nós aqui gostaríamos de ter um resultado significativo em alguma área específica. Se não em 2, 3. Nós gostaríamos. Você não gostaria de ter um resultado em áreas da sua vida, não? Você olhar para uma área da sua vida e falar, nossa, essa área deu resultado. Nossa, como nossa. Mas a gente vai passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos. E nada. E as pessoas estão atrás de mim me perguntando assim, Alê, você não vai fazer o jejum de Daniel, pelo amor de Deus? E você está achando que jejum de Daniel é alguma fórmula mágica para você obter alguma coisa? Entenda. Jejum só potencializa aquilo que você já tem dentro de você, enquanto espiritualidade. E se a sua espiritualidade é distorcida, do que adianta? Quem usa jejum como um artifício para obter benefícios não entendeu nada. Porque jejum não é para abrir porta de trabalho. Jejum não é para mudar minha casa. Jejum é para me fortalecer, para eu entrar na batalha com dignidade e vencer no poder do nome de Jesus. Então faz o que tem que ser feito. Eu fiz um desafio de 20 dias, colocando lá no Telegram. Pessoas entraram desesperadas e um monte saiu em debandada, porque na hora de assumir o que você tem que assumir, que você tem que sentar, que você tem que olhar e rever, escrever, ninguém quer, porque todo mundo quer uma fórmula mágica. Desculpa, gente, mas no meu perfil não existe fórmula mágica. Não tem como. Eu não sei fazer essas coisas, eu não quero fazer essas coisas. Mas se eu não confio no poder de Deus, se eu não confiasse, eu não estaria aqui. Eu sei que Jesus pode todas as coisas, mas eu entendi com ele que se eu não fizer a minha parte, não vai resolver. Um monte de gente vai atrás de pregadores, de um monte... Reza pra mim! Ora pra mim! Não, isso aqui é pra mim! Não, eu quero falar com você. Você acha que falar comigo vai mudar a sua vida? Você pode até falar comigo. Você sinceramente acha que falar comigo ou receber a minha oração vai mudar a sua vida? Não vai. Aquilo que eu orar com você só vai potencializar o que você já está fazendo. E se você não está fazendo, eu sinto muito. Eu sinto muito. E a gente precisa chegar num nível de maturidade, de crescimento e entendimento espiritual, para a gente não ficar batendo cabeça igual topeira. Há uma necessidade de que a gente faça a nossa parte. Chega de adiar tudo. Amanhã eu resolvo, depois eu penso nisso. Não, caramba, pensa agora. Vou pensar agora. Eu posso não ter a solução agora, mas vou pensar. Deus, o Senhor me ajuda. O Senhor me instrui. Qual caminho eu devo tomar? Tem gente que quer milagre, você não tem hábito de orar. A oração faz você conhecer os grandes tesouros escondidos dentro do coração de Deus. Eu não estou falando de uma oração
mecânica. Eu tô falando de entra pro seu quarto, fecha a sua porta, esquece o seu celular, esquece o mundo caindo lá fora e vai falar com Deus, estabeleça com Ele uma vida de intimidade real, verdadeira, proveitosa. Na intimidade que nós estabelecemos com Deus, escuta isso. Existem tesouros guardados que só quem tem intimidade com Ele conhecerá. Você vai entender que a sua vida não é feita somente de resultados positivos, mas a sua atitude pautada na fé, na verdade, na disciplina, no comprometimento, nos hábitos corretos, te levará a alcançar coisas que até então você não tinha alcançado. E eu vejo, gente, um povo hoje desesperado. Eu ouvi uma mulher dizendo assim, se o padre fulano de tal pôr a mão na minha cabeça, eu serei curada. E eu olhei para ela e falei assim, mas por que tem que ser o padre fulano de tal? Porque para mim os sacerdotes, as mãos dos sacerdotes são mãos ungidas. E eu, Alessandra, eu oro pelos sacerdotes mesmo. Eu oro para que Deus santifique, eu oro para que Deus levante sacerdotes ungidos, poderosos, eu oro. Eu consagro, eu não quero nem saber, todo dia eu oro para todos. Os que eu conheço, os que eu não conheço. E às vezes eu tô tão focada no sacerdote da mídia, que eu esqueço que o meu pároco da minha paróquia simples, da capelinha lá de cima no morro, tem muita unção, mas ele não é famoso, ele não tá nas redes sociais. Como é que ele vai orar para milagre? Ele nem é famoso. Olha a distorção. E aí eu quero que o outro faz um milagre para mim, porque o outro proclama um monte de cura toda hora. Porque Deus curou, porque Deus fez, porque isso, mas você não entende que todo o processo de liberação do favor de Deus não depende do padre, depende de você, criatura, depende de você. A gente quer milagre, mas a gente não quer renúncia. A gente quer milagre, mas a gente não quer vida de verdade. Para de adiar a verdade na sua vida. A verdade liberta. Então é mais fácil eu conviver com a verdade de quem eu sou, do que eu fiz, do que eu faço, para onde eu tô indo. Para onde eu tô indo? Para de adiar tudo. Para. Você vai adiando, e aí, um dia, porque você encontra aquele pregador ministeriado, o pregador, o padre, o pastor ministeriado, com cura, eu quero que ele me toque, vá criar vergonha na tua cara. Sabe por quê? Homens da terra não fazem milagres. Milagre vem de Deus. O seu coração, a sua conduta, a sua vida é que atrai favor de Deus. Então, para de adiar seu relacionamento verdadeiro com Deus. Eu vou falar para vocês algo aqui. Porque eu, Alessandra, eu conheço. A grande maioria dos pregadores do Brasil, da igreja católica e evangélica. Alguns eu convivo na intimidade. Se não conheço todos, conheço a grande maioria dos todos que estão conhecidos na mídia. Eu conheço todo mundo. Não sou amiga de todos, mas conheço. Se encontrar, oi, tudo bom? Como é que você tá? Conheço. Mas os momentos, e não estou desmerecendo nenhum deles. Mas os grandes momentos de moveres de poder de Deus que eu vivi, não tinha multidão não, gente. Ou foi no monte, ou foi na minha casa, ou foi adorando Jesus eucarístico, lá na capela da minha igreja simples. Diandra, tem. Procrastinação tem raiz emocional, tá? Então é muito importante
A necessidade de que eu chame no meu peito. Eu vou chamar no meu peito a minha responsabilidade. Quer bênção? Viva uma vida reta. Ah, porque fulano me julgou. Deixa fulano julgar. Quem é fulano para saber do seu coração? Viva uma vida reta. É católico? Coloque em prioridade os sacramentos. Você se confessou que dia? Você tem ido à missa? É evangélico? Como que você está com a sua comunhão com o Espírito Santo? Como que você participa dos seus cultos? Ah, Alessandra, eu não sou católico nem evangélico. Como que está a sua comunhão com Deus? Cada um de nós vai chamar no nosso peito aquilo que é nossa responsabilidade de fazer. E isso fará com que a gente pare de adiar as coisas. Vai fazer com que a gente pare de adiar as coisas. A necessidade de assumirmos responsabilidade é vida adulta. A vida adulta requer que eu e você assumamos responsabilidade. Não tem conversa. Não tem conversa. Quem empurra a vida com a barriga só se lasca, gente. Olha uma pessoa que empurra a vida com a barriga. É uma pessoa difícil. Não dá. Não dá. E eu quero repetir para você, o hábito de orar te leva a uma intimidade profunda com Deus. E dentro da intimidade e relacionamento com Ele, você conhece tesouros escondidos dentro do coração dele. A nossa responsabilidade de assumir o que tem que ser feito. Qual que é a minha rotina diária? Pega a sua rotina, eu sei a minha. Qual é a sua rotina diária? A minha rotina diária é assim, assim, assim. Pronto, ninguém vai fazer por você. Vai lá logo e faz a sua rotina diária. O que você é determina o que você faz. Você nunca parou para pensar isso, não? O que você é determina o que você faz, gente. Que Deus quer alinhar seus pensamentos é uma realidade, peça para Ele. Que Deus quer alinhar sua boca e seus ouvidos também é uma realidade, peça para Ele. Que Ele quer alinhar o seu espírito. Eu já expliquei para vocês quantas vezes. Corpo, alma, campo das emoções, o espírito. O que é o espírito? É onde eu me conecto com o Espírito de Deus. Se essa conexão está falhando, Deus alinhe, porque passei por tantas coisas, mas estou querendo voltar agora, por favor. Me ajuda. Deus possui autoridade absoluta sobre todas as coisas, sobre todas. Mas eu preciso fazer o que tem que ser feito. Gente, nosso pior inimigo não é o capeta. Esquece capeta por um minuto. Não é esquecer que ele não existe. Por um minuto só tira capeta da sua mente. Seu maior inimigo é você. E o capeta sabe. E ele vai se utilizar disso para lascar com a tua vida. Mas quando ele chega, você mesmo já se lascou. Você está negligenciando que o demônio existe? Não, estou falando com gente madura. Eu estou falando com gente madura, pelo amor de Deus. O inimigo de Deus existe. Eu estou dizendo que por um minuto, tira essa coisa de tudo capeta, capeta, capeta. Eu não aguento mais isso, eu estou cansada. Tudo é o capeta, mas eu não. Tudo é ele, eu não. Ah, me poupe, né? Fala sério. Sem ajustes na nossa alma, sem ajustes nos nossos pensamentos, sem ajustes na nossa espiritualidade, sem ajustes, gente, na nossa rotina, pelo amor de Deus, sem ajustes nos nossos hábitos, não tem como fluir. E para onde? A gente vai para onde? Não, é sério. Sem esse já, a gente vai para onde?
Ora a gente vai ter medo, ora a gente vai ter preguiça, ora a gente vai procrastinar, ora a gente não sabe o que fazer, ora a gente vai ficar perdido, ora a gente vai chorar, vai desesperar, ora a gente vai falar, deixa a vida me levar. E não é isso, a gente não foi criado para isso. Nós não fomos criados para isso. Eu quero te falar, quando você está em Deus, você também é portador de uma autoridade absurda. Absurda. E muitas vezes eu e você nós vamos precisar gritar assim, olha, Jeremias 17:14. Jeremias 17:14 que diz assim: cura-me, Senhor, e ficarei curado. Salva-me, Senhor, e serei salvo, porque és tu a minha glória. Quantas vezes eu vou precisar gritar para ele, salva-me de mim mesma, salva-me da preguiça. Eu estou escrevendo um texto sobre preguiça, eu já fui nesse texto umas 3 vezes. Eu vou no texto, eu volto, eu vou no texto, eu volto. Falei, eu vou rezar. Eu vou rezar. Por quê? Quantos de nós vivemos uma preguiça absurda de tudo? Tudo. A gente vai à missa, né? E se... Eu vou falar missa como católico e você aí... No seu credo, você define aí o seu culto, enfim. Mas a gente vai... Quantas vezes eu estou na igreja, o padre vai dar um aviso a mais, ou alguém da pastoral da liturgia, né? Vai dar um aviso. Ai, que demora. Mas a pessoa perde 500.000 horas diante de um celular e não faz nada. A gente está invertendo as coisas. Ei, padre, olha quantos padres aqui, bendito seja Deus, viu? Quando vocês se lembrarem de mim, por favor, me coloquem no cálice e na patena. Rezem por mim. E que Deus me conceda a graça de um dia poder encontrá-los pessoalmente. Deus os abençoe muito, viu? Muito. Deus os abençoe poderosamente. Que a Santíssima Virgem Imaculada os esconda debaixo das dobras do manto sagrado dela. Esconda vocês. Como eu amo o sacerdote, eu oro. Eu oro. Padre Márcio, Deus abençoe sua vida também, querido. Padre Maxwell, que passou por aqui também, Deus abençoe muito, muito, muito. E aí, vamos voltar aqui. Eu fico tão feliz quando tem um sacerdote, é maravilhoso. É muito bom. Muito bom, muito bom. E quero deixar aqui, orem pelo sacerdote vocês, viu? Porque eu oro pelo meu todo dia. Orem. Mas aí, a gente tá ali reclamando, porque, nossa, esse padre falou demais. Nossa, ai que demora. Mas a gente perde tempo. A gente adia um processo de estar com o Senhor para ir fazer umas coisas inúteis, sem sentido. Entenda, entenda a importância do que Deus está nos alertando nesse tempo. Entenda a importância. Cresça. Assuma sua vida adulta. Tenha responsabilidade, tenha comprometimento. Se você se comprometeu a fazer algo, vai lá e faz. Se você se comprometeu a fazer, vai lá e faz. O compromisso é com você? Você também é importante, então, por favor. Vou estabelecer rotina. Gente, rotina é vida. Tem gente, ai, não gosto da rotina. Rotina nos coloca em equilíbrio. Sabia? Ter uma rotina ali para cumprir com zelo, com diligência. Um monte de gente veio falar para mim, sério que você limpa a casa? Ué, eu tô morta? É claro que eu limpo casa. Oxi. Aqui, gente, é serviço completo. Eu arrumo, passo, lavo, cozinho, troco gás, faço tudo. Olha a importância. Não dá para ficar adiando. Não dá para ficar adiando. Eu vou repetir. Sem ajuste na alma. Sem ajuste nos pensamentos. O ajuste na alma é o campo das emoções. Sem ajuste nos pensamentos. Sem ajuste nos comportamentos e hábitos. Sem ajuste na sua vida espiritual, você não vai para lugar nenhum.
você não vai para lugar nenhum. Então não adie. Ai, Ale, olha, tenho filhos pequenos e eu gostaria de estar com os meus filhos. Isso eu ouço muito, 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 sabe? Eu gostaria de estar com os meus filhos, eu não quero mais CLT, ok? Senta com o seu esposo, avalie a situação todinha, entenda tudo, não adie a conversa com o seu esposo. Juntos, vocês vão tomar a melhor decisão. Se agora é hora de deixar tudo, it's ok, porque ele vai chamar no peito e vai falar, eu vou assumir. Se vocês entendem que juntos agora não é o momento, acalma seu coração e diga para o Senhor, vai preparando o momento certo para que eu possa cuidar dos meus filhos. A gente não pode adiar a conversa. Às vezes você vai ter que ter uma conversa tão chata com seu filho, mas é você que vai ter que ter. Às vezes você vai ter que ter uma conversa indigesta com o seu gerente, mas não tem ninguém para ter essa conversa, é você que terá essa conversa. Às vezes existe a necessidade de você chegar para o seu pai, para sua mãe e ter uma conversa de impor limites, mas é você quem tem que fazer. E aí a gente vai entendendo que quando os ajustes na nossa humanidade, eles vêm da nossa espiritualidade alinhada, correta, nós somos outras pessoas, gente. É tudo diferente. Quantas vezes a gente vai precisar sentar para ajustar um monte de coisa? Ou você vai ter que ajustar uma coisa com um funcionário, com o seu chefe, ou com o encarregado. Meu Deus do céu. Nós vamos ter que ajustar. O que nós não podemos mais é entrar nesse processo descabido de adiamentos, porque vai chegar uma hora que você vai estar tão enrolado nisso. É porque o medo, é porque é a omissão, é porque é falta de coragem, é porque é falta de vergonha na cara mesmo, e aí a gente vai vendo aquele processo todo nos envolvendo e a gente não faz nada. Uma hora tem que ter uma reação, reage. Eu vou precisar reagir, eu necessito. Há uma necessidade de que eu diga assim, hoje eu vou fazer diferente. Pelo menos hoje. Hoje eu vou fazer diferente. Aí, quantas pessoas, né? Eu não sei quando é tempo de Deus. Eu não sei quando é para ir. Deixa eu te dizer uma coisa. Toda a intimidade que nós estabelecemos com Deus instrui o nosso coração. Toda. Quando eu vou entender? Eu estou preparando uma pregação justamente sobre o tempo de Deus. Eu vou pregar nessa quarta-feira dentro da missão, né? A missão que eu faço parte. Ai, eu vou, é para esperar, é para... Gente, um tempo de espera, né? Não é tempo de gente morta, não é? Porque se eu vou esperar morto, então é só enterrar. Oxi. Oxi. Ai, eu tô esperando... Gente, qual que é o tempo de Deus? O tempo de Deus é agora. Eu fazendo o que eu tenho que fazer e Ele trabalhando no mundo espiritual para me abençoar. No tempo certo, para aquilo que eu tenho orado. Mas todo dia eu sou abençoada pelo Senhor, você não é não? Todo dia eu sou abençoado. Há um tempo de espera. E eu espero como morta, sentada lá na minha sala pensando assim, ai, tô esperando em Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não vai abençoar o seu fluir e o seu caminho. Não vai. Se você não der um passo para sair do lugar. Quem está paralisado precisa pedir a Deus essa força, me tira do sistema de paralisia. Alguma coisa eu preciso fazer. Você pode virar para mim e falar assim, nossa, Ale, minha vida está tão difícil, está tão complicada. Minha vida está tão complicada, tudo dando errado. Vai parar e vai pensar. Lembra da frase que eu venho falando com vocês o tempo todo? Começa a pensar. O que aconteceu quando tudo aconteceu? Eu não vou conseguir
resolver minha vida do dia para a noite, porque eu levei um tempinho para estragá-la, não foi? Então, e nem todas as áreas da minha vida vão estar em perfeita fluidez. Existem áreas que vão estar melhores, outras nem tanto. Não é assim? Mas a importância, gente, da gente fazer alguma coisa. Eu preciso fazer. Vou em direção. Tá bagunçado? Vamos. Qual que é a área que tá mais bagunçada, a mais importante? É nela que eu vou primeiro. Eu não vou conseguir resolver tudo. A mais bagunçada é a financeira? Vou ter que ir lá. Mesmo não querendo, porque lidar com a realidade financeira não é brincadeira. Eu vou ter que entrar lá, vou ter que lidar com ela. Alessandra, eu vou ter que lidar. Então vamos entender como é que tá esse contexto financeiro aqui. Tá um caos. Como que a gente resolve caos? Não sou especialista em caos. Espírito Santo, tu és especialista em caos, porque a palavra falou que a terra era sem forma, vazia, e o Senhor foi pairando sobre tudo e as coisas foram surgindo, eu preciso de ajuda. Gente, a palavra foi feita para instruir o nosso coração. A minha área familiar é a mais problemática no momento. Tá tudo ruim ali, mas a familiar é mais... Então eu vou pegar a familiar, nós vamos ver como que a gente precisa resolver. É família? Nem que eu tenha que chamar todo mundo. Põe todo mundo sentadinho. É a esposa, né? Os filhinhos, a esposa, o esposo. Ou se é o pai, se é a mãe, irmãos. Não tem conversa. Nós vamos ter que resolver isso aqui. Como que a gente resolve? Como que a gente flui? Não adianta, gente, uma vida que tá toda detonada, e é possível, você não resolve tudo de uma vez. Eu tenho que ir por partes, senão eu fico doida, fico louca. Mas eu já estou fazendo alguma coisa. Aí, antes de resolver todas as áreas, eu mesma começo a resolver a mim mesma. Senhor, me ajuda, sabe? Me faz entender. Porque às vezes, na minha casa, um fala A, aí eu entendo B. Às vezes as coisas não estão fluindo porque eu tô, né, com nada, tudo me machuca, tudo me fere. Então eu tenho que entender esse processo. Você vai vendo como é importante a gente entender o que precisa, onde a gente precisa colocar a nossa atenção. Olha, Alessandra, eu tô tendo um problema seríssimo, ou na minha igreja. Eu congrego numa igreja, eu vi agora alguém falando, né? Eu preciso entender. Primeiro, Senhor, o Senhor me quer nesse lugar? Ok. Eu preciso crescer em quê para eu estar nesse lugar? Agora, se o Senhor também não me quer, me leva para outro lugar. Eu já fiz essa oração e eu fui servir em outro lugar, feliz, contente. E estou lá até hoje com a graça de Deus. E sou amparo para o meu pároco, e é isso aí. Eu tenho uma realidade com os meus filhos? Vai, pontua. Quais são as realidades com seus filhos que estão te tirando do sério, estão te dando dor de cabeça? É isso. Eu tenho condições de conversar com os meus filhos sobre isso e isso? Não. Então eu vou buscar um auxílio, tá? Vou me revestir de Deus, mas também vou buscar um auxílio. Como que eu vou abordar essas realidades? Pronto. Agora eu vou sentar com eles, eu vou falar, vem aqui todo mundo, vamos conversar, porque a gente precisa resolver isso, né? Gente, a vida não tem como. É como eu disse no início da live, que bom seria se alguém pudesse passar por um processo por nós, né? Que bom seria, eu tô com um problema com a minha mãe. Aí vem uma pessoa, tem uma pessoa aqui que vai estar no seu lugar, e quando ela sair da sua casa, o problema tá resolvido. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu espero que essa live tenha feito muito sentido para você. E eu quero que você grave uma coisa no seu coração. Quando você está em Deus, você também é portador da autoridade, fortalecimento e sabedoria. Eu só queria que você gravasse isso de verdade no seu coração. Quando você está em Deus, você também é portador da autoridade, fortalecimento e sabedoria. Só isso. O Senhor é Deus contigo. Não te desamparará, nem te deixará. A palavra fala no livro do profeta Isaías, né?
Até se a nossa mãe esquecesse de nós, ele jamais esqueceria. Olha que forte isso. Olha que forte, né? Mas a importância da gente olhar para as nossas realidades e começar sem mimimi, sem esperar que o milagre desça sobre a nossa vida porque o fulano de tal vai orar por nós. Não, o milagre começa quando a gente reconhece que a gente precisa fazer, que a gente estabelece uma intimidade com Deus, que a gente assume a nossa vida adulta. Aí o milagre realmente acontece. Olha que coisa linda. A gente precisa realmente entender essas coisas. Eu falo mais uma vez para as pessoas que sofrem com esse medo, se chega a ser algo patológico, procure ajuda, gente. Nossa, quantos profissionais tem aí que podem te ajudar sério? Não tenha medo. Um dia uma pessoa disse assim, Deus me livre de procurar ajuda de psicólogo ou psiquiatra. Eu falei, o quê? Eu falei, os profissionais existem para nos ajudar. Quantos profissionais da saúde estão aí, que são da saúde emocional, né? Estão aí, emocional e psíquica, estão aí para nos ajudar. Quanta gente boa tem, é só a gente procurar o profissional certo. E eu volto a repetir, terapia é vida, viu? Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa derramar bênçãos sobre você. Isso é muito importante, né? As bênçãos de Deus derramadas sobre a nossa vida, a nossa coragem de seguir, de fazer o que tem que ser feito e não ter medo. Isso é o mais importante. Quando eu criei a escola Leoas Ungidas, eu criei essa escola pedindo ao Senhor que levantasse mulheres com útero de fogo. Um dia eu vou contar isso para vocês. Quantas alunas já passaram? Gente, dentro da minha escola já foram mais de 28 mil mulheres. Eu dizia para o Senhor, levanta mulheres com útero de fogo. E nesse novo processo da escola, eu sempre digo ao Senhor, mulheres alinhadas na alma, no corpo, no espírito, na mente, com boca de fogo, com útero de fogo, para gerar aquilo que aqui na Terra pouquíssimas pessoas entenderão. Isso é importante. Como é importante. E Deus tem me dado a graça e a honra. A graça e a honra. Quando eu olho para essas mulheres, eu me arrepio e choro. Porque eu conheci mulheres destruídas. E hoje eu vejo mulheres estabelecidas no céu. Hoje eu vejo mulheres com coragem. Para mim, é tão gratificante. E eu quero dizer para todas as minhas filhas leoas, a gente vai entrar num módulo novo, eu vou estar num módulo novo agora com vocês, onde a gente vai organizar a nossa vida ordinária, que é a nossa vida diária ali, através das virtudes. Eu quero trabalhar de uma forma bem inteligente com vocês, bem inteligente mesmo. Eu já estou terminando de escrever os módulos e eu amo dar aula para vocês, mas quero falar para as minhas filhas. 2023, o nosso útero de fogo gerará no mundo espiritual coisas que os nossos olhos jamais viram. Porque o Senhor é Deus conosco. Deus abençoe vocês. Amanhã eu estarei aqui de novo. E para todas as mulheres que sempre me perguntam, né? Ale, como faz para entrar na escola? A lista de espera está na minha bio. Vai lá. Se prepara. Uma lista de espera. Quando eu abrir, você vai ficar sabendo. Mulheres determinadas para alavancar homens, crianças, jovens, igreja, sacerdote. Há um tempo novo estabelecido na terra para que Deus faça. Deus abençoe vocês. Amo vocês. Amor meu, meu noivo na live, amo você, André. Um beijo. Aline, Milione, vou te ligar, tá? Tô precisando conversar com você, vou te ligar à tarde. Beijo, beijo. Fica com Deus, gente. Até amanhã, tá?